Estamos nos preparando para dar sequência à série Os Sete Pecados Capitais à Luz da Psicanálise. Hoje é o pecado da ira. Quem vai tratar desse tema vai ser o psicólogo Marcos Moreira. Então, estou aguardando, daqui a pouco ele está por aqui e vamos aguardar a galera aí. Bom, é isso aí, boa. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí. Maíra ou Maiara? Maíra, Brito, Gilberto, Fátima. O pessoal já está chegando por aqui. Deixa eu ver se o Marcos já está aparecendo para eu convidá-lo. Fátima está aí. Elisa, seja bem-vinda. Aline, que bom você está aqui, Aline. Patrícia, também que esteve com a gente aí na semana passada. Bom, o pessoal tá chegando, a Silvia não, Vilma, né? Seja bem-vinda aí. Deixa eu ver se o Marcos já chegou por aqui. Cadê ele? Deixa eu verificar se tem algum. Bom, aguardando aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu ver, deixa eu. Gratidão, Patrícia, me salvou aqui. É verdade, eu fechei o som. Obrigado, Vilma, também aí. O pessoal tá acompanhando. Estou aguardando o Marcos aparecer por aqui. Deixa eu ver se eu localizo ele. Bom, por enquanto eu não estou localizando ele aqui, não. Marcos, se já estiver acompanhando, me envie aí um pedido para participar, porque eu não estou conseguindo te localizar aqui para te convidar. Estou procurando e não estou te achando. Vamos lá? Agora sim! Isso aí, Vilma, agora sim. Preparada aí para o nosso bate-papo de hoje aí? Tudo bem. Agora apareceu o Marcos por aqui. Se tudo der certo aqui, a gente já vai iniciar já. Apareceu. Oh, e aí, Eba, beleza? Seja tudo bem? bem-vindo. Tudo Tirar jóia, essa tudo luz caminhando. aqui, tirar Tomei essa a luz aqui. Janssen hoje. Ah, é? Que Oh, beleza, hein? beleza, né? Não vou precisar se preocupar com a segunda dose. Alguma coisa a gente tem que depois Tem que de ter bom. Covid. Deixa eu desligar É, aqui o né? negócio. Bom, Tudo vamos bem? aí, né? Deixa eu Tô. aproveitar e já Ah, falar com a galera aqui, antes de passar para você aí, para dar certo. sequência aí com a ira, ou melhor, com o pecado da ira. Hum, Pessoal que quiser fazer contato com o Marcos aí, com essa galera que a gente tem participado aqui nas lives, né? Entrar em contato lá, quiser procurar aí, ele também atende online, né? Porque é o jeito, né? Hoje tem essa possibilidade e recomenda-se isso também. Então, seguir ele aí nas redes e acompanhar, porque além de psicólogo clínico, o Marcos também ele é teólogo, atua na área da formação em várias paróquias. Então, às vezes a pessoa tem interesse aí. Deixa eu falar isso agora, para eu não esquecer, hum. acabo esquecendo, né? Então, agora, Marcos, pode começar a prosa, enquanto eu vou. A Sara está chegando aqui. Seja bem-vinda, Sara. Aliás, duas Sara, né? Eu estou olhando aqui.
Então sejam bem-vindos e bem-vindas aí, tá? Eu vou olhando aqui, Marcos, eu vou anotando Sim. aqui para poder depois, na paradinha ali, cumprimentar a galera. E você também com o áudio aí aberto, à medida que você verificar o pessoal, nesse começo, aí, se quiser ir dando um alô Uhum. para a galera aí, fica à vontade. É com você. Tá bom, Márcio. Tranquilo. Então, gente, boa noite para todos aí, todos e todas, que mais uma vez nos acompanha, que faz companhia para a gente, né, nessa noite, nessas lives de quarta-feira, que a gente está trabalhando aquele livro, né, os sete pecados capitais, à luz da psicanálise, né, já tivemos alguns encontros. Eu tenho essa mania de resgatar um pouco do que foi dito anteriormente, é mania de professor. Então eu faço aquele resgate do que foi trabalhado até agora, os pontos que eu considero, né, importantes, obviamente que a Elisa, a Patrícia já fizeram uma aula excelente, né, uma apresentação excelente, mas só para pegar o fio condutor. Tá? Nós começamos nossa live com a intenção de pensar, né, o sofrimento psíquico e pensar que o pecado, né, essa ideia de pecado que perpassa a história judaico-cristã, a história do Ocidente, ela acaba gerando muito sofrimento psíquico, né? E, enfim, uma ideia que talvez foi colocada com o objetivo de fazer com que as pessoas tivessem uma qualidade de vida maior, fugindo daquilo que o fizesse sofrer, acabou se tornando um outro fardo, acabou se tornando, para muitos, um fator de sofrimento, né? Então, nós começamos nosso primeiro encontro, nós falamos sobre pecado e sofrimento psíquico, né? Falamos sobre a história dos sete pecados capitais e falamos, sobretudo, dessa ideia de sentimento de culpa e sentido de culpa. Que o sentimento de culpa ele seria uma postura infantil frente à vida, porque a pessoa ela se pune, se autopune, né, vamos dizer assim, mas não muda, não procura mudar a sua vida. Agora, o sentido de culpa é uma postura mais ética, né? Eu vejo que eu devo procurar o melhor para mim e para o outro. Então, não fico remoendo o pecado que eu cometo, mas eu procuro dar um sentido para aquilo e dentro de uma perspectiva mais da ética, né? De uma ação em favor do outro, uma ação responsável frente ao outro. Trabalhamos isso, tá? Falamos bastante da ética da alteridade e citamos Levinas nesse sentido. E aí nós fomos por primeiro encontro nosso, né? O primeiro encontro nosso foi sobre a vaidade. E nós falamos, né, como a vaidade ela está presente na vida do ser humano, que a vaidade é uma visão distorcida sobre si mesmo, e como é uma visão distorcida sobre si mesmo, e a pessoa precisa sustentar aquela imagem, porque ela sabe que não é aquilo, mas precisa sustentar aquela imagem, ela também sofre com o olhar do outro. É o outro que vai dizer se aquilo que ela faz para ser grande é condizente ou não, e a pessoa acaba sofrendo também. Né? Quando a gente fala desses pecados capitais, dos sete pecados, não significa que ele não tem algo de positivo. Né? Ele é ambíguo, porque a pessoa que é vaidosa no sentido de se cuidar, da autoestima, do amor próprio, isso é positivo. Agora, a megalomania, essa mania de grandeza, essa mania de ser diferente de todos, aí acaba causando sofrimento. E foi o que nós trabalhamos um pouco na questão da vaidade. Depois a Elisa, ela apresentou o pecado da luxúria. E interessante, conversava com uma amiga e também estudante de uma das nossas escolas, ela falou, nossa, que legal, professor, porque eu imaginava que luxúria estava ligada a luxo. Eu nunca imaginei que luxúria estava ligado a essa questão dessa desorientação da expressão sexual ou da visão da sexualidade. Né? E ela falou, nossa, como foi bom aprender, e a Elisa trouxe isso de maneira magnífica, porque ela falou da luxúria, falou da sexualidade, não como apenas a questão da genitália, né? O ser humano é um ser, né? A sexualidade é expressa em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, no abraço, no sorriso, no olhar, aí está presente nossa sexualidade. E ela trouxe que esse pecado da luxúria, ou seja, uma desorientação naquilo que é a sexualidade, faz com que o ser humano centre apenas na genitália.
né? E foque apenas na prática sexual, e não somente na prática sexual, mas ver o outro como objeto sexual, ver o outro como objeto da sua satisfação. E com isso, essa pessoa acaba sofrendo também. E ela, eu não me recordo o filme que ela sugeriu, mas ela falou de um filme que um sujeito tem, né, essa luxúria muito aflorada, e que todas as mulheres que ele olha ali para a bunda da mulher, para os seios da mulher, para a vagina da mulher, pensando nela só como objeto, e aí quando ele se apaixona por alguém, ou seja, vê o outro como uma totalidade, ele não consegue expressar a sua sexualidade, né? Ou seja, causou aí uma desorientação tão grande que causou um sofrimento psíquico. Né? Então a gente está falando de pecado, não simplesmente, olha, é feio, mas o quanto essa visão, o quanto essa vivência, ou da vaidade, ou da luxúria, pode causar sofrimento no ser humano. Falamos também aqui a Solange colocou o filme, Chame, o nome do filme, né? Não sei se é assim a pronúncia, mas ela colocou. E depois, né, dessa live da Elisa, que foi brilhante, veio a Patrícia também, que foi magnífica também, né? Porque ela falou da avareza, né, que essa avareza toda, essa coisa da posse, de ter o controle sobre tudo, ela trabalhou bastante a questão da sexualidade infantil, ou do desenvolvimento da sexualidade, falou da fase oral, da fase anal, da fase fálica, da latência, da genital, e ela falou muito do complexo de Édipo, e ela falou muito da fase anal, que é a fase do controle, né, das fezes, né? E aí ela falou que muitas pessoas que não viveram bem essa passagem dessa fase do desenvolvimento, possivelmente se tornam pessoas avarentas no futuro. Querem controlar tudo, querem acumular muita coisa, né? Só que ela trouxe também uma... A Isabel falou aqui, Marquinho, que em inglês, né? Shame é é, vergonha. O nome do filme traduzido é vergonha. Interessante, né? Ah, que legal, que bom. Obrigado. E aí, então, ela falou sobre isso e levantou uma questão aqui para a gente que está fazendo essas lives, que está falando de pecado. O pecado é uma linguagem, né, um conceito religioso, né? E ela falou como é que fica o sujeito na sociedade de hoje, onde para ela ser aceita, para ela ter um lugar, para ela ser reconhecida, ela precisa ter, né? Questão de ter mesmo, ter dinheiro, ter bens, ter isso, ter aquilo. Se você não tem, você é excluído da sociedade. E como que fica o discurso religioso frente a essa postura do sistema capitalista que fala, você precisa ter, você precisa ter. Ou a pessoa recorre ou fica presa ao discurso religioso, que o mais importante é o ser, ao invés de ter, só que a pessoa busca o ser, mas em contrapartida ela perde também o seu lugar na sociedade. Olha o sofrimento que isso causa. Né? E foi muito bacana essa provocação feita pela Patrícia, né? Na live dela. Como alguém falou, uma pena que não ficou pela metade. Né? Assim, a gente está fazendo aqui, quem está participando acompanha, quem não está participando, se a gente conseguir passar a live sem cair, fica. Senão, né? Mas a gente vai conseguir arrumar isso um dia, pode ficar tranquilo. Bom, e hoje, né, nós vamos falar sobre o pecado da ira. Né? O tema hoje é o pecado da ira. Então, eu fiz um resgate, né, daquilo que nós conversamos até então. Né? Ainda nós temos aí outros temas a serem discutidos, mas vamos começar então a falar sobre o pecado da ira. Para falar sobre o pecado da ira, eu vou acompanhar aquilo que o livro propõe. Eu até pensei em falar, não, vou pegar um ponto só e desse ponto eu vou trabalhar, assim como fez a Elisa, assim como fez a Patrícia. Porém, eu tenho alguma dificuldade nesse sentido, né? Então, eu vou seguir o livro, né, a estrutura do livro, e tentar explorar aquilo que eu destaquei aqui. Então, nós vamos começar com uma introdução, né, sobre o tema em si, a ira, falar sobre as manifestações da ira, falar da ira na história, por que iramos, o que fazer com a ira, né, e depois falar um pouco sobre ira e agressividade, tentando canalizar isso para algo positivo. Bom, então acho que a primeira coisa que ocorre quando a gente fala de ira, né? Ira é um dos 7 pecados capitais, nós já sabemos, já falamos sobre isso.
tá? E é um dos pecados, segundo o autor, que mais causa sofrimento no ser humano, tá? E é o que menos você consegue esconder. Quando você, por exemplo, luxúria, vaidade, você dá uma disfarçada se você quiser fazer o papel de não, eu não peco, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas, mas no caso da ira, não tem como esconder, o corpo fala. Se você está irado, sabe, o seu rosto fica vermelho, o seu olhar fica um olhar rígido, né? Você tem expressões no corpo que não esconde, que não deixa esconder essa emoção interna, esse afeto interno que é a ira, tá? Bom, por um lado nós temos isso, né? A ira, então, visto como um pecado, como uma agressividade. Só que, por outro lado, também a ira, se a gente for pensar, ela é vital para a sobrevivência, ela é fundamental para a vida. É a partir da ira que nós nos sentimos, é a ira que nos faz responder às injustiças, por exemplo. Quando alguém é injusto com você, ou com alguém que você ama, ou quando alguém ofende aquilo que para você é caro, a ira faz com que você se movimente e procure de algum modo cessar aquela dor, cessar aquele sofrimento que alguém causou para você. Se a gente for pensar na história da humanidade, é a partir da ira e da agressividade que a sociedade caminhou. O desenvolvimento da civilização só aconteceu graças à ira e à agressividade. Ou seja, num dado momento, num determinado lugar, uma situação de opressão fez com que pessoas se unissem para superar essa situação, né? Numa situação aí de injustiça, fez com que as pessoas também se mobilizassem para enfrentar isso. Alguém que está, por exemplo, uma mulher que sofre abuso, ou um homem que sofre algum tipo de abuso também moral ou físico, é o que faz com que ele não aceite aquilo e saia daquela situação ou tente mudar aquela situação. Agora você pega isso que é na dimensão micro e coloca isso no macro, né, naquela coisa maior. Então a gente vai perceber que a ira e a agressividade, ela é positiva. Então, do mesmo modo que eu sempre coloquei isso, né, essa ideia de pecado, vaidade, luxúria, avareza, ira, tem uma dimensão positiva e uma dimensão que talvez não é tão positiva assim. Então nós vamos trabalhar aqui um pouco, né, para entender como a ira, o que é a ira no caso, as manifestações da ira e ela na história. Bom, outro ponto então agora falando sobre a manifestação da ira, nesse sentido, a gente pode dizer assim, olha, a biologia entende que nos animais a ira, a agressividade é algo ligado à sobrevivência, é algo ligado à vida. Né? Então, por exemplo, se um animal está sendo atacado, ele devolve atacando. Ou quando ele vai buscar uma presa, ele está buscando a sobrevivência. Quando ele briga com outro macho, por exemplo, por causa da fêmea, ele está buscando a sobrevivência. Então, no mundo animal, no mundo irracional, a ira está sempre ligado à vida. Ela está sempre ligado à sobrevivência e à vida. Agora, quando a gente leva isso para o ser humano, né, aí a ira ela é uma questão mais complexa, né, porque no ser humano a ira tem uma dimensão antropológica, uma dimensão biológica, obviamente, tem a dimensão religiosa que está implicada na ira, social, econômica, a questão psíquica. Então, a ira para o ser humano é uma questão mais complexa, não é simplesmente um mecanismo de sobrevivência. No ser humano, e aí é por isso que é bastante complexo, no ser humano a agressividade muitas vezes é usada para a destruição, para a morte. O que no mundo animal a ira e a agressividade é usada para a sobrevivência, para a vida, no ser humano ela pode ser usada para a destruição. E algumas expressões mostram claramente isso. Né? Eu anotei aqui algumas expressões que o autor usa. Né? Por exemplo, eu estou irado, né? Estou nervoso, irado, e eu falo, eu vou chutar o balde. Né? Ou vou derrubar tudo. Ou outra expressão que ele usa aqui, por exemplo, vou sair dos trilhos, hoje eu saio dos trilhos, hoje
sair dos trilhos imagina um trem que sai do trilho, quanta destruição ele causa. Por exemplo, eu vou deixar o circo pegar fogo mesmo. Hoje, agora, eu vou deixar o circo pegar fogo. Eu vou soltar os cachorros. Todas as expressões que levam ao movimento de destruir o outro, né? Agora, isso na fala ao outro. Agora, tem também essa fala voltada a si mesma. Quando você fala assim, nossa, eu perdi a cabeça, né? Ou o sangue está fervendo, ou ainda ranger os dentes. Então, todas as expressões que você usa ligadas a você mesmo também são expressões destrutivas. Bom, o corpo irado, né, quando a gente, por exemplo, não consegue expressar a nossa ira ou nossa agressividade, isso vai se transformar, né, em doenças psicossomáticas. Né? Quando a gente não consegue manifestar, expressar, dar vazão de maneira... dar vazão à agressividade ou à ira, aí vai aparecer gastrite, úlcera estomacal, enxaqueca, fibromialgia, processos alérgicos, dificuldades respiratórias, enxaquecas, estados depressivos. Porque muitas vezes o estado depressivo decorre do ter que se calar diante de uma injustiça ou ter uma situação de muita raiva e que eu não pude expressar isso. Então, isso acaba criando ou provocando um quadro depressivo também. Então, assim, olha como que a ira se manifesta, né? Primeiro no mundo animal, depois no ser humano. As consequências quando a agressividade não é expressa através da nossa palavra, que nós não falamos, que não expressamos, que não externamos, ela acaba se voltando para o próprio corpo, causando essas doenças psicossomáticas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a ira na história. E aqui vai ser talvez o miolo do nosso encontro, porque é a partir disso que nós vamos entender por que nós não podemos expressar a nossa ira. Ou o que foi feito ao longo da história que foi sufocando a nossa agressividade. Então, assim, primeira coisa, né, que nós temos pessoas que fazem parte do mundo religioso, outros não fazem, mas assim, nós temos como base o autor Evagrio Pontico, que era um dos monges da igreja, ele que começou com essa ideia das paixões da alma, que depois, na Idade Média, se tornou os 7 pecados capitais. Veja, Evagrio já começa dizendo que a ira seria uma das piores coisas que o ser humano tem e que ele deveria, de todas as formas, controlar essa ira que dá nele. Toda essa agressividade, essa ira deveria ser controlada sobremaneira. E ele fala o seguinte, a única forma de dar vazão a essa ira era lutar contra as tentações do demônio. Né? Aqui eu faço um parênteses rapidinho, porque assim, a gente vê muitas pessoas na igreja hoje, muitas pessoas por aí que se fazem de santas, ou que se colocam como aqueles que buscam a santidade e que são serenas, mas que quando entra na rede social e vê um demônio, né? Hoje o demônio tem nome. Antigamente o demônio era, por exemplo, né, aquela ideia do chifre, da capa vermelha, do tridente. Hoje o demônio tem nome. O demônio, por exemplo, hoje é aquele que pensa diferente de você. O demônio hoje são os movimentos sociais. Os demônios hoje são todos aqueles que vão contra o que você pensa. Aí você entende que aquilo é o demônio, então isso justifica a sua agressividade. Porque você está sendo agressivo porque está defendendo a verdadeira fé. Estou sendo agressivo porque essa é a verdade. Eu não posso deixar que ninguém fale mal contra a verdade da Santa Igreja Católica ou da qualquer igreja que for. Né? Da Bíblia. A Bíblia fala isso. Como alguém vai lá contra a Bíblia? Ou seja, ela tenta não expressar, mas ela agora tem uma justificativa para expressar a sua agressividade, porque aquele que pensa diferente é o demônio. Né? E aí eu fecho parênteses para a gente entender como isso acontece, tá? Então tem muita gente aí vivendo essa realidade e dando vazão à agressividade porque encontrou um demônio, porque Evagrio fala isso, né? Ele fala que para lutar contra o demônio você pode usar agressividade. Muito bem. Chegou a Idade Média, né? E aí com a Idade Média nós entramos no sistema feudal, no feudalismo, e ali no sistema feudal nós temos uma sociedade piramidal, uma hierarquia, onde o maior manda no menor, e
a ideia era o seguinte, se eu estou no topo da hierarquia, porque é vontade de Deus. Se você está embaixo, é vontade de Deus. Se você está na base, é vontade de Deus. Não se rebele contra essa hierarquia. Até mesmo a igreja alimentava esse discurso, dizendo que é assim mesmo, né? É uma coisa que foi dada, é um destino e que você tem que aceitar. Então, de alguma forma, o sistema feudal, junto com a igreja, controlou, né, o afeto e a agressividade do povo, dizendo que aquela situação que ela vivia era aquilo mesmo. Né? E quem estava em cima mandava quem está embaixo, e ai daquele que se levantar contra esse sistema, porque levantar contra o sistema é levantar contra o próprio Deus, porque foi Deus que quis assim. Né? E aí, somado a isso, você tem também a filosofia estoica, né, o estoicismo, porque o estoicismo ele fala muito que o ser humano consegue a sua maturidade, a sua plenitude, quando ele não segue as emoções, mas sim a razão. Né? Então, quando ele segue a razão, ele está sendo maduro, ele está sendo pleno. De modo que os estoicos diziam que a ira não era algo de um homem maduro, ou que nem era algo natural, porque o natural seria seguir a razão. Aí o estoicismo, né, na filosofia, e aí o cristianismo, né, no mundo religioso, valorizando mais a questão da razão e, de algum modo, tudo que é emocional, tudo que é emoção. Olha que ideia interessante. Já viu aquela expressão, homem não chora? Por que homem não chora, a expressão? Porque chorar é expressão de emoção. E emoção é fraqueza. E numa sociedade onde o homem é a figura forte, o homem não pode chorar, porque chorar é sinal de inferioridade. Expressar emoção é sinal de inferioridade. Então, nesse sentido, você tem aí, no sistema feudal, o próprio sistema que mantém sufocado, ou que mantém assim em ordem os sentimentos, a ira e a agressividade. Vamos nos quietar, porque é assim, vem a filosofia e vem o próprio cristianismo dizendo isso, dizendo, olha, a agressividade, por exemplo, a ira é algo do demônio. É algo do demônio. Isso, se você ficou irado, é o demônio que se apossou de você. É uma manifestação diabólica dentro de você. Você não pode, de modo algum, ser irado e nem agressivo. Então, isso é um pouco ali na Idade Média. Quando surge o iluminismo, quando surge a modernidade, aí nós temos ali 1700 e alguma coisa, a Revolução Industrial. Surgindo a Revolução Industrial, nós temos um novo cenário. Tá? Aquele homem que era controlado pelo sistema feudal, agora é controlado pelas instituições. Né? Ou seja, ele precisa trabalhar, ele tem a segurança do trabalho, ele tem emprego, porque agora você tem um esmo, as pessoas vão para as indústrias, tem que trabalhar, cada um, a gente sabe dentro, o que é a época da Revolução Industrial, o que eram as indústrias, não era tipo, um pai de família trabalhava e conseguia um salário que dava para todo mundo, não. Cada um tinha que fazer por si, por isso tinha criança trabalhando e morrendo nas fábricas, mulheres grávidas trabalhando, por quê? Eu trabalhava, eu conseguia o meu sustento. Então, olha, não se rebele contra o patrão, né? Não se rebele. Aí nós temos aquela situação toda, burguesia, proletariado, que depois Marx vai discutir, vai trabalhar bastante. Tá? Mas, enfim, você tem agora, na modernidade, as instituições que estão aí para, de algum modo, não digo sufocar, mas manter controlado o afeto e a agressividade das pessoas. Aí você entra os agentes do Estado, você tem os quartéis, você tem as escolas, você tem as igrejas, você tem todo um sistema que mantém você controlado. Né? Interessante, não pode se manifestar, né? Não pode se manifestar contra um sistema que é injusto. Tá? Porque você é dependente desse sistema. Bom, beleza. O autor fala que é nessa época, sobretudo na época da Revolução Industrial, dessa estrutura das grandes instituições controlando, dando lei, tirando das pessoas a sua autonomia na sua expressão e mantendo, então, todos, de algum modo, controlados, ele fala que aí surge o personagem chamado neurótico obsessivo.
O que é um neurótico obsessivo? O que é um neurótico? O neurótico é alguém que tem as suas emoções extremamente conturbadas. Ele tem muita angústia, ele tem fobias, ele tem histerias, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Ou seja, ele tem a sua emoção, ele é consciente das suas emoções, mas ele não consegue controlar suas emoções. Ele é tomado pelas suas emoções, vira uma mistura de sentimentos, de aflição, de angústia, e ele fala que é nessa época que surge o personagem neurótico obsessivo, porque o neurótico por si só já tem todas essas misturas de sentimento e sofrimento por causa das emoções, que ele não sabe o que fazer com elas e que causa muito sofrimento. Agora, o obsessivo é aquele que a todo momento quer cumprir a lei. O neurótico obsessivo é aquele que quer e precisa cumprir a lei de todas as formas, porque ele nasceu num sistema onde a lei é dada e tem que ser obedecida. E quando eu obedeço a lei, eu tenho a segurança daquela instituição que pediu para que eu obedecesse a lei. E se eu não obedeço essa lei, eu sou culpado por isso e eu pago de alguma forma por isso. Né? Então ele fala que isso acontece a partir da Revolução Industrial, a partir das grandes instituições, só que aí ele vai trabalhar o seguinte, e agora na nossa época, na contemporaneidade, ou seja, há uma queda nas grandes instituições, as instituições hoje já não são respeitadas, já não são tão bem acolhidas pela sociedade. Política, religião, família, essas instituições que até então eram inquestionáveis, vamos pegar as escolas, né? Quem é professor sabe disso, né? Antigamente um professor, ele era uma figura de autoridade, e ai se o aluno se levantasse contra um professor. Hoje os alunos, né, acabam não respeitando os professores, agredindo professores, porque caiu essa ideia de que a escola é um lugar, essa instituição escola deve ser respeitada. Você vê nas famílias você tinha o pai e a mãe que ditavam as regras e que os filhos obedeciam, mesmo não querendo obedecer, mas o respeito absoluto ao pai e à mãe. Tá? Até depois de casado, com família, ele tinha um respeito, né, pelo grande patriarca, pela grande matriarca. Né? Por exemplo, o pai era católico, ai do filho se fosse espírita, evangélico, protestante ou outra denominação. Né? Tinha muito isso, respeito à instituição. Também hoje não existe mais. Você pega a igreja como instituição, antigamente a igreja tinha ali o seu papel, falava, as pessoas iam à missa no domingo, quando o padre falava, aquilo que o padre falou é lei, ninguém discutia. Eu fui à missa, o padre falou, por isso eu tenho que fazer isso. Né? A política, né, que era uma instituição confiável, para o bem comum. Hoje todo mundo olha para a política e fala, nossa, só tem corrupção, só tem isso, só tem aquilo, é rachadinha para cá, é propina para lá. E, enfim, hoje todas essas instituições que na época da Revolução Industrial e até o ano 60, o ano 70 tinham um domínio sobre a sociedade, caíram. Então nessa época que nós vivemos, não temos mais as instituições que ditam o que devemos fazer. Mas temos um outro agravante. Quem dita as regras do sistema hoje é o sistema capitalista. Tá? Na época das instituições, o neurótico, ele sofria se ele não cumpria a lei. Então ele queria fazer algo e não podia fazer. Né? Aí o Freud vai falar e vai desenvolver uma teoria que está ligada à sua segunda tópica do ano de 1923, que é a questão do id, do ego e do superego. Né? Então, como que funciona? Id, eu e super-eu. Funciona assim. Você tem o id, que seria as pulsões, né? Os desejos, as emoções, as vontades, enfim, é uma questão maior que isso, mas para que a gente possa entender. Aí você tem o super-eu, ou o super-ego, que é aquele que dita as regras, a regra moral, o que pode e o que não pode ser feito. E no meio você tem o eu, né? O eu que tem que gerir tudo isso, as emoções que fluem, né, as pulsões que emanam do próprio ser, da própria história, da própria vida, da própria natureza, e as regras morais que falam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que gera o neurótico? O neurótico é gerado porque ele vive numa tensão entre o que ele quer fazer, a vazão, a sua pulsão, deixar emanar a pulsão, e aquilo que as regras que a moral diz não pode fazer. Então ele vive nessa tensão e aí acontece, né, o neurótico ele aparece aí.
Tá? Muito bem. Como eu falei para vocês, quem fazia isso antes e que gerava essa neurose obsessiva eram as instituições. Agora não temos mais instituições. É o sistema capitalista, vamos colocar assim, que coloca isso para você. Por quê? O sistema vai dizer o seguinte para você: você precisa ser feliz de qualquer maneira. Você é alguém de sucesso se você é feliz. Portanto, você precisa conquistar aquilo que deve ser conquistado para ser uma pessoa feliz. O melhor emprego, a melhor família, o melhor status, e aí a pessoa começa a viver nessa corrida maluca para alcançar tudo isso. Tá? Então ela precisa ser a boa mãe, tem que ser mãe perfeita, tem que ser o marido perfeito, tem que ser bom de cama, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você precisa ser perfeito em tudo, porque só assim você é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Além disso, você precisa comprar isso, porque para que você conseguir ter isso, você precisa adquirir esse produto. Esse produto vai resolver o seu problema. Esse produto vai te dar uma ereção assim que você vai ficar tinindo na cama. Mulheres, compre esse produto porque aí você vai sensualizar. Compre esse carro. Estude nessa faculdade. Tenha esse diploma. Então, ou seja, não tem uma instituição ou instituições que ditam a lei, como antes, mas tem um sistema que está dizendo o tempo todo para você que você precisa alcançar determinado padrão para, então, ser feliz, para ser aceito na sociedade, para viver, então, na sociedade. Aí o ser humano sofre de outro jeito. O sofrimento é de outra categoria, mas ele sofre também. Por quê? Vamos colocar assim, os dois grandes sofrimentos hoje que a gente nomeia, a ansiedade e a depressão, né? Um exemplo. Tá? Tem outros fatores, obviamente, ligados a isso, mas para a gente poder citar, por exemplo, o Bauman, que escreve um livro sobre o retorno do pêndulo. Eu, então, estou aqui na sociedade e aí o tempo todo me é colocado que eu preciso alcançar determinado padrão, determinado patamar, seja através de adquirir um objeto, um produto, ou enfim, tá? E eu estou aqui. E aí, então, eu começo a minha vida e gasto a minha energia em busca, em vista daquele padrão que é estabelecido. Tá? Mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu não vou ser mandado embora? Será que o dinheiro vai dar? E se acontecer alguma coisa? E aí eu começo a ter uma ansiedade enorme para conseguir tudo aquilo. Vivo a vida pensando no futuro, no futuro, no futuro, no futuro. E aí eu não vivo meu presente e começo a ficar neurótico com uma série de coisas, começo a ficar angustiado, ansioso, e aí, beleza. Eu gasto uma energia enorme em cima disso. Porém, vamos colocar de uma outra maneira. Eu fui lá, eu trabalhei, então me diziam assim, você precisa ter determinada casa, em determinado lugar, determinado emprego, com determinado salário. E aí eu estudei, eu economizei, e eu comprei aquela casa, naquele lugar, consegui um emprego com aquele salário. Só que quando eu consegui aquela casa, aquele emprego, vem o sistema e fala, não, para ser feliz, para ser realizado, para ser uma pessoa de sucesso, a casa não é essa, é uma outra casa. É um outro emprego, é um outro salário. E aí eu me sinto o quê? Frustrado, derrotado, porque gastei tanta energia e não alcancei o padrão estabelecido. E aí gera novamente um outro tipo de sofrimento. Tá? Então, um pouco para a gente poder entender que em tudo isso a gente não se revolta. Desde lá do Evagrio Pontico, sistema feudal, revolução industrial, e no sistema de hoje, a gente fica passivo frente a tudo isso. A gente é controlado por tudo isso e não se rebela. E se eu me tornar, ou se eu expressar a minha agressividade frente a um sistema, se eu expressar a minha ira frente a tudo isso, eu sou visto como alguém que é um delinquente, que não respeita as regras, um doido, ou na linguagem religiosa, eu começo a me achar que eu sou culpado. Como que eu estou assim, então, agressivo? Eu xingo todo mundo? Eu não agradeço a Deus pela vida que eu tenho? Você está sendo um ingrato de ser uma pessoa que não se contenta e critica o sistema. Porque um homem de Deus tem que dar graça em todo momento. Uma mulher tem que louvar a Deus por tudo que existe. Você não pode ser agressivo. E se você, de algum modo, expressar sua agressividade,
você começa a sentir que você é culpado. E aí vem o sentimento de culpa, né? Que é uma expressão da nossa imaturidade. Márcio, o tempo, me diga. Eu vou olhar aqui, já 20h40 agora, temos 20 minutos, né? Aproveito para cumprimentar a Rosana aí, que que te conhece lá da Faculdade Católica do sábado, né? A Rosana do Juninho lá. A Terezinha Teles entrou e já colocou aqui, temos milênios de ira contida, fazer o quê? E aí, respondendo o que o pessoal perguntou aqui nos bastidores, o livro do Rubem Alves é sobre demônios e pecados, o livro que a Elisa indicou. E eu só colocar uma coisa tem uma estratégia, né, que foi bem montada aqui, está vendendo muito. Eu não estou querendo fazer propaganda do livro, mas é para dar ponte aqui e já entrego para você voltar no assunto. Uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Essa é a estratégia escrita por Mark Manson. Então eu falo assim, nossa, quem tem interesse, né, de canalizar essa ira do modo positivo, ele escreveu uma estratégia inusitada para uma vida melhor. O nome do livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Que vai bem naquela, né? Como que eu trabalho com isso aqui, né? Como que eu lido com isso? E uma coisa que você colocou aí, e aí eu já devolvo para você aí a fala, essa semana eu vi um tipo meme lá ligado a Freud, né, que o pessoal faz e atualiza, né, o linguajar. Aí a pessoa colocava assim, perguntava, Freud, eu gostaria de ter uma mulher maravilhosa na cama, uma mulher que desse conta de cuidar da casa e que pudesse me acompanhar, né, nos eventos sociais, fosse muito inteligente. O que eu faço, Freud? Aí ele respondia assim, você dá um jeito de que elas não se encontrem, né? Em uma das três. Porque você não vai encontrar tudo em uma pessoa, né? Não, não, não vai. Não E aí vai. eu a questão de um livro que eu li acho que é Ivo Pedro, e eu comentei muito ele na época, o demônio, ou o outro é o demônio, né? É sempre o outro que é o mal. A ira é canalizada para o outro, para eliminar o outro. Devolvo para Sim. você, você segue que está muito boa a prosa. Beleza, Márcio. A ideia agora, então, é por que nós nos iramos, né? Por que vem a ira? Né? Isso do ponto de vista da psicanálise, tá? O livro apresenta três teorias, né? Ele fala a teoria do narcisismo, ele usa o livro do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, e também ele fala do complexo de Édipo. Mas aí eu não vou entrar na Psicologia das Massas, Análise do Eu, e nem no complexo de Édipo, porque o tempo realmente é escasso. Eu fico só apenas com a teoria do narcisismo, tá? Para a gente poder entender, tentar ser muito breve na colocação aqui. Primeiro, já falamos sobre o narcisismo, né? O ser humano nasce o ser humano é um animalzinho ali, não falante, ele entra no mundo da linguagem e começa então a expressar o seu mundo, ou consegue se expressar seus sentimentos, suas emoções a partir da linguagem que é dada pelo outro. Né? Enfim, um sujeito, ele não é sujeito sozinho, né? Ele é sujeito na relação com o outro, sempre na relação com o outro. É impossível a pessoa se tornar sujeita fechada em si mesmo, né? Nessa relação com o outro, ele se torna sujeito, tá? E nós falamos numa outra aula sobre esse processo de identificação e emancipação. Então, eu nasci, não sei quem sou, não sei nada, eu identifico com meu pai, identifico com a minha mãe, identifico com as pessoas, e ali eu entro no mundo da linguagem, só que chega um dado momento, né, ali para Lacan, estágio do espelho, para Freud, o complexo do Édipo, que começa então a existir essa emancipação. Mas aí quando existe essa emancipação, que aí eu vou entender como sujeito, quem sou eu, o eu, né, o meu ego, ele cria uma imagem ideal do que eu sou. Né? Ele cria uma imagem ideal, porque o ego, a gente pensa, o ego sou eu, mas a gente vai perceber que muita coisa que nós somos é a nossa fantasia. É tudo uma ilusão que o ego foi ali colocando, mas isso faz parte do processo narcísico. É assim que eu vou me identificar como um sujeito diferente do outro. É por causa do ego. E aí tudo bem com relação a isso. Mas só que acontece o seguinte, como eu tenho esse ideal, eu ideal, que o meu ego coloca como eu ideal,
tudo aquilo que vai contra, tudo aquilo que insulta essa imagem que eu possuo, né, provoca em mim uma revolta, provoca em mim uma resposta. No caso, a ira ou agressividade seria uma resposta a uma dor causada por alguém que insultou a minha imagem, alguém que feriu a minha imagem. Por isso que, por exemplo, assim, olha, eu me identifico com esse partido político, ou eu me identifico com esse time de futebol, me identifico com essa igreja, e se alguém fala contra esse partido, esse personagem político que eu aderi, que para mim é tudo na vida, e se alguém fala mal dele, o meu ego é ferido, né? E aí eu vou ter uma resposta que vai ser essa agressividade. Então, o autor coloca Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele coloca também o Complexo de Édipo e ele fala também da teoria do Narciso para explicar de onde surge a nossa ira e nossa agressividade. Resumindo, eu tenho um eu ideal, que é fruto do meu narcisismo, da teoria do narcismo. Se alguém vai contra esse eu ideal é ferido, e aí então eu tenho uma resposta que é a minha agressividade ou a minha ira, enfim. Tudo bem, não tem nada de mal quanto a isso, né? A gente entende que é assim que acontece. Agora, a questão talvez mais importante aqui, que a Terezinha colocou, é o que fazer com essa agressividade. Um detalhe importante, se durante todo o tempo, como a Terezinha falou, como você mencionou, se durante milhares de anos a agressividade, a ira está sendo controlada e sufocada e é proibida, né, aos fracos e humilhados, os fracos devem sempre ficar quietos numa situação passiva. Isso nos leva a pensar que a ira não seja tão prejudicial assim. Porque se a ira fosse tão prejudicial assim, as figuras de autoridades não teriam o tempo todo, desde longa data, tentando controlar a ira e a agressividade das pessoas. É interessante que quem fala para que ninguém seja irado ou agressivo são as autoridades, são os poderosos. Porque os poderosos e as autoridades estão numa situação confortável. Eles estão no poder, eles estão mandando. Eles estão colocando a sua energia para subjugar outros. Agora eles vão criticar e vão fazer, né, desde quando a gente está falando aqui, lá desde o ano 383, desde lá, seja pela religião, seja pela indústria, seja pelo sistema, eles estão falando se calem, quieta. Né? É porque essa agressividade não é tão ruim assim. Tá? Mas vamos pensar o seguinte, o texto fala muita coisa, ele vai falar, por exemplo, o Freud escreveu um livro chamado O Mal-Estar na Civilização. E o Freud fala o seguinte, olha, quem não tem arte e não tem ciência, que tenha religião. O que o Freud está dizendo o seguinte? Ele está dizendo o seguinte, olha, essa nossa agressividade, vou resumir assim, essa nossa libido, essa nossa pulsão, é uma energia que deve ser colocada para construir as coisas. A gente deve sublimar, de algum modo, toda essa energia. Por exemplo, eu não posso, de repente, matar um cara, que eu estou irado com isso, mas sublimar isso através da arte, da cultura. Ou seja, de tudo aquilo que é criatividade. Né? Criar, usar essa energia, usar essa agressividade para criar. Tá? Isso é um ponto interessante. Um outro dado interessante também, porque o Freud ele fala assim, olha, que quem não tem arte e ciência, que tenha religião. Ou seja, se você não tem a arte e a ciência para sublimar, para colocar essa agressividade, para construir, vai para a religião, de algum modo ali você lida com isso, mas de uma maneira que para ele não é a maneira ideal. Só que aí o autor ele fala assim, beleza, a religião realmente é alguma coisa que mantém as pessoas controladas, subjugadas, quietas, que não pode se expressar, que não pode expressar nada, que não pode expressar sua ira, seu descontentamento, porque isso é pecado, isso é contra a vontade de Deus. Mas ele fala o seguinte, eu achei muito interessante. Ele fala, por exemplo, que dentro da religião, vamos pensar no catolicismo ou em outras denominações cristãs,
que desenvolve teologias da libertação. Né? Quando eu falo teologias da libertação, eu estou dizendo assim, teologias, reflexões que procuram levar vida, ou oferecer uma reflexão que inclua aqueles que são excluídos, porque não se encaixam naquele perfil dado pela igreja. Ou quando você pega também e se insere no movimento social, lutando, se envolvendo pela causa das minorias, o pessoal não gosta que chama minorias, mas é causa das minorias mesmo. Então, todo o envolvimento que você tem de indignação, por exemplo, eu estou indignado com uma igreja que exclui. Isso fere, né, o meu ego, isso gera uma agressividade. O que eu vou fazer? Vou chegar lá e querer causar tumulto, sair da igreja, criticar todo mundo? Não. Vou pegar essa agressividade e vou canalizar na construção de uma igreja que seja mais acolhedora, mais inclusiva. Vou me envolver sim, e vou lutar sim pela causa das minorias, sabe? Claro que eu não vou falar pelos LGBT, não vou falar pelas mulheres, não vou falar pelos negros, né? Porque eu não sou negro, porque eu não sou mulher e porque eu não sou LGBT. Eu não tenho lugar de fala, o lugar de fala é deles, mas eu posso apoiá-los no lugar de fala deles. Então, ou seja, essa agressividade é colocado para construir, para gerar vida. Lembra que nós falamos no começo que no mundo animal a agressividade, a ira, ela existe para manter a vida, para procriar, para caçar, para ter uma presa ou para ter a fêmea. No mundo animal, toda agressividade ela constrói vida, ela existe para questão da sobrevivência. E eu falei que a agressividade para o ser humano é uma questão mais complexa, porque ele pode tanto usar essa agressividade para construir, como também para destruir. Quando eu não dou vazão para essa minha agressividade, o que vai acontecer? Quando eu não enxergo, identifico essa agressividade em mim, o que vai acontecer? Vai aparecer no corpo, como eu falei. São as doenças psicossomáticas. Se eu identifico essa agressividade em mim e canalizo essa agressividade para a arte, para a cultura, para movimentos que constroem vida, enfim, tudo aquilo que faz bem e que constrói vida, eu estou usando agressividade na construção da vida. E isso seria o ideal dentro disso que nós estamos falando da agressividade. A agressividade enquanto pecado, né, que seria então essa ideia, quando essa agressividade não é canalizada para o lugar certo. Mas a ira e a agressividade é da gente, faz parte da nossa natureza. É biológico também. Como falar que é do demônio, que é do diabo, ou coisa nesse sentido? Não faz sentido nenhum, tá? Bom, gente, Márcio, acho que o tempo já deu, eu não sei, cara. Tá sem som. Verdade, verdade. Esqueci de ligar aqui. Falta 7 minutos Tá. aí. Okay. Tá. 7 minutos eu vou contar só uma história, não, uma ideia já muito conhecida. O autor fala isso e eu quero falar para esses encontros que nós estamos tendo. Ele cita o diálogo de Platão na República, quando ele fala do mito do mito da caverna, né, que algumas pessoas, eles estão todos na caverna ali por muito tempo, e ele só vê a luz ali fora, a sombra, e as pessoas passam lá fora, e a sombra das pessoas ali estão. E todo mundo está conformado em viver apenas com as sombras que elas assistem, que estão fora da caverna. Mas um deles sai dessa caverna e identifica a vida que existe fora da caverna. E aí ele volta para dizer, pessoal, a vida que vocês pensam que é vida, não está aqui dentro, está lá fora. E só ou poucos ou diz assim, acolhem essa proposta e saem da caverna. A maioria querem matá-lo, né? Quer destruir aquele que veio anunciar uma novidade. Então, assim, dentro do que nós estamos conversando aqui, quando a gente fala da ira, da agressividade como algo positivo, que tem uma dimensão positiva, né, muitos podem dizer, nossa, vocês estão viajando, vocês estão aí querendo tumultuar aquilo que nós sempre pensamos. Como assim? A ira é do diabo, a agressividade é do demônio. Não é? Isso é muito claro nas crianças. As crianças que não podem expressar agressividade, depois no futuro elas sofrem muito. Aí as neuroses aparecem de maneira muito intensa,
Porque toda aquela agressividade que é próprio da criança, da natureza, não pôde ser expressa. Foi sufocada. Cala a boca. Não fala isso. Não faz isso. Isso é feio. E aí, então, toda a moralidade que vai ali na formação do superego sufocar e criar essa tensão toda. Márcio, seria isso, cara. Como sempre falamos, né? O tempo nosso é escasso e não dá, mas a provocação está feita. Agradecer o pessoal aqui, Marcos, que entrou depois aqui, né? Durante aqui, a Patrícia, que apareceu aqui. Lembrando que o nome do livro é Sobre Demônios e Pecado, o livro do Rubem Alves. Bem lembrou a Elisa aqui. E para devolver aí, eu queria só pegar, como a gente interage com bastante gente, né? Cristã e cristãos, né? Pelo tema próprio de pecado, 7 pecados, muito que faz parte do, digamos assim, do depósito católico, né? Dessa tradição, a ira enquanto agressividade positiva, enquanto negativa quando não é canalizada para construir, para destruir, causar morte, e pegando a narrativa bíblica, ainda que construída, quando Jesus, né, vai para Jerusalém e você usou a expressão no começo, né, de outro modo, ele chuta o pau da barraca, né, porque no texto ele entra lá e vira as mesas do cambista. Para Jesus, a ira aqui ela tem esse sentido de, né, positivo, né, contra aquilo que estão fazendo com a casa de meu pai. Para as autoridades do templo daquela época, era um pecado. O sentido era outro, a ira era negativa. Né? Se a gente olhar, né, a partir da perspectiva, aquela ira santa é a ira que foi feita para destruir aquele modelo autoritário, né, que estava oprimindo e matando e perseguindo. As autoridades entenderam de um jeito, né? Bem você colocou, né? Quem tem o poder na mão vai olhar e vai apresentar de outro jeito, não quer perder esse poder. E eu entrego para você, eu já me despeço da galera aqui, muito obrigado aí pela presença. Tem uma galera aqui, toda quarta-feira está com a gente, dessa vez não caiu, né? Que eu não queime minha boca agora, né? Shalom, Marco encerra para a gente, e essa vocês vão ter ela toda, né? Gravada, se tudo der certo aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado e obrigado pela companhia, né? Por mais esse momento juntos. E vamos continuar na próxima quarta, o próximo pecado, tá? Que Deus abençoe todos e todas aí. Shalom, um abraço. Tchau. É isso aí, Patrícia. Precisamos, sim, dessa ira aqui para a gente construir. Tchau, tchau. Shalom. Shalom.